Olá para todos e vamos a mais um estudo. A criança ou bebê deve ser batizada na igreja, como fazem os católicos e também os presbiterianos, ou apresentada na igreja, como fazem os evangélicos? Qual destes rituais é bíblico? A Igreja Católica batiza os bebês como um ritual de introdução no cristianismo, como fazendo parte da igreja, como fazem os presbiterianos. Mas afinal, qual destes rituais é bíblico? Vamos ver o que diz a Bíblia, porque a Bíblia tem a resposta literalmente sobre esta questão, e é isso que vamos ver agora, qual destes está certo. E se gostar, embaixo de você tem um botão. Clique em gostei ali para ajudar na divulgação e se não for inscrito, se inscreva. Eu creio que todas ou a maioria das igrejas evangélicas, quase todas, apresentam seus filhos na igreja, alegando que Jesus foi apresentado e não batizado. Eu creio que a maioria dos pastores, quando vão apresentar um bebê na igreja, eles dizem isso. Jesus foi apresentado e não batizado. Tá, Jesus foi apresentado, mas também foi circuncidado. Na lei era tudo ou nada. Não era nada pela metade. Apresentar criança na igreja não é bíblico na nova aliança. Isso era um ritual da lei mosaica e vou provar na Bíblia com a maior facilidade do mundo, sem nenhuma dificuldade. Não é errado. Pelo contrário, é algo bonito consagrar seu filho a Deus. Eu acho bonito e sou a favor. Não sou contra. Mas não é bíblico. Jesus foi apresentado, mas ele nasceu e viveu sob a lei. Isso era um ritual da lei de Moisés. Em Gálatas 4, verso 4 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Jesus nasceu sob a lei e morreu sob a lei. A Bíblia nos mostra, em Lucas capítulo 2, Jesus quando foi apresentado e também circuncidado. Todos os rituais ali estão no contexto da lei. Então é isso que vamos ver agora. Muitos pensam que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é Novo Testamento, porque na folha ali está escrito Novo Testamento a partir de Mateus, mas não é. É Novo Testamento na divisão da Bíblia. Eu creio que é porque foi escrito no Novo Testamento. Já era Nova Aliança quando foi escrito, mas os acontecimentos e as pessoas ali viviam sob a lei. Todos os acontecimentos nos evangelhos pertencem à lei. A lei terminou na cruz. Quando Jesus disse está consumado, foi ali que encerrou. A nova aliança começou em Atos 2, no dia de Pentecostes. Vamos ler Lucas capítulo 2, onde fala sobre Jesus sendo apresentado. E você verá que todo o contexto se refere à lei de Moisés. Você vai acompanhar na sua tela, vamos lendo e já interpretando e explicando para ficar bem fácil a compreensão. Acompanhe na sua tela. Vamos ler primeiro o verso 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus. Veja, 8 dias para circuncidar. Agora o verso 22. E cumprindo seus dias da purificação de Maria, do parto, segundo a lei de Moisés. Veja, segundo a lei de Moisés. O levaram a Jerusalém, segundo a lei de Moisés, para o apresentarem aos... Nenhuma mulher hoje cumpre o dia da preparação segundo a lei de Moisés. Agora o verso 23.
segundo o que está escrito na lei do Senhor. Que lei é essa? A lei de Moisés, não tem outra. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Aí, ó. Ele foi consagrado segundo o que está escrito na lei do Senhor. É o Velho Testamento. No Novo Testamento, lugar nenhum manda consagrar o macho. E as igrejas apresentam a menina também. Então, nesse caso, estaria tudo fora. Verso 24. E para darem a oferta, segundo o disposto na lei, ó, na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Maria e José levaram no templo 2 aves para expiação pelos pecados. Hoje não existe mais sacrifício pela expiação pelos pecados. Os católicos dizem que Maria não tinha pecado, mas Maria levou no templo 2 aves para expiação. Expiação era feito para quem tinha pecado, né? Se Maria não tivesse pecado, para que ela levaria 2 aves para fazer expiação pelo pecado que ela não tinha? É algo bem fora mesmo. Então todo o contexto aqui é Velho Testamento, sem a menor sombra de dúvida. Na Nova Aliança você não vai ver nenhum bebê sendo apresentado entre os cristãos. Não é errado fazer isso hoje. É até bonito apresentar a criança a Deus, consagrar essa criança a Deus. Com certeza Deus está vendo e está aceitando. Não sou contra, pelo contrário, sou a favor. É muito bonito isso. E batizar bebês é bíblico? Vamos ver agora. A Igreja Presbiteriana diz que o batismo ficou em substituição à circuncisão. O problema é que este argumento não existe na Bíblia em lugar nenhum. Foi inventado. Se fosse levar ao pé da letra, então deveria se batizar apenas menino, pois era apenas um menino de 8 dias que era circuncidado. Não existia nenhum ritual envolvendo menina. Então será se é só o menino que é introduzido no cristianismo? De maneira nenhuma. A circuncisão era um ritual de aceitação do pacto que Deus fez com Abraão. Era o sinal da aliança entre Deus e o povo de Israel. A circuncisão era um sinal que a pessoa era descendente de Abraão e também fazia parte da aliança. Não tem nada a ver com batismo. Batizar criança também, como fazem os católicos, os presbiterianos, isso tira o simbolismo do batismo, que é arrependimento dos pecados. É o símbolo que morreu para o mundo e ressuscitou com Cristo para uma nova vida fora do pecado. É o banho simbólico. Morreu e ressuscitou com Cristo para uma nova vida. E nem batismo por aspersão não existe na Bíblia. Mergulhou, morreu para o mundo, levantou, ressuscitou com Cristo. Jesus foi batizado no rio. Jesus, quando foi batizado, ele saiu da água. Se saiu, é porque entrou. Em João 3:28, se não me engano, lá diz que João batizava em Enom porque havia muitas águas. Todos os batismos citados na Bíblia foram feitos em rios. Não cita nenhum batismo por aspersão. Era por imersão. Jamais você vai achar nem mesmo um adulto sendo batizado com um punhado de água na cabeça. Veja o batismo do eunuco. Em Atos capítulo 8, o eunuco e Filipe estavam no deserto. Quem anda no deserto, ele tem que levar água. Então, quando eles chegaram ao pé de uma água, ali batizou o eunuco. Ele diz: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Se fosse por aspersão, podia ter posto um pouquinho de água na palma da mão e batizado o eunuco. Não existe batismo por aspersão e em bebê piorou, muito menos. O batismo de bebês anula o simbolismo do batismo, porque criança não tem pecado para se arrepender. Para se batizar, deve ter consciência e vontade própria. Criança não tem consciência e nem pecado para se arrepender. A conversão precede o batismo.
Em Atos 2:38 deixa claro. A pessoa se batiza porque é salvo e não para ser salvo. Lá em Atos 2:38, lá diz que é primeiro para se arrepender e depois se batizar. Todos os batismos. No livro de Atos, primeiro as pessoas se arrependiam e depois se batizavam. Em Samaria, lá diz que Filipe pregou em Samaria e foram batizados os que creram na pregação de Filipe. Eles creram. Na casa de Cornélio, capítulo 10, o carcereiro de Filipos, ele se converteu, ele ouviu a pregação, se converteu e batizou ele e sua casa. Na casa de Cornélio, eles ouviram o evangelho pregado por Pedro, se converteram e foram batizados. Pedro disse: pode porventura alguém recusar a água? Estes, como nós, que também receberam o Espírito Santo. Então eles creram. Bebê não crê. Lugar nenhum diz que na casa de Cornélio tinha nenê. Lugar nenhum diz que na casa do carcereiro tinha nenê. Alguns católicos alegam isso, que na casa do carcereiro tinha nenê, na casa de Cornélio tinha nenê. Então me mostra na Bíblia. Não cita nada lá. Então, lugar nenhum da Bíblia cita um bebê sendo batizado. Batismo bíblico e literal é em adultos que se arrependem dos seus pecados. Se não se arrepender, pode ser um banho d'água. Veja os fariseus quando foram se batizar com João Batista. João Batista estava batizando no Jordão, batismo do arrependimento. As pessoas confessavam seus pecados. Veja de novo. Então os fariseus e saduceus viram a multidão e entrou na fila e foi lá se batizar. João Batista disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produza fruto de arrependimento. João Batista disse que se eles não produzissem frutos de arrependimento, mesmo se batizando, seriam condenados. Se batizar em pecado não adianta nada, o simbolismo não se aplica. É o mesmo que batizar neném, o simbolismo não aplica. Então ficou claro, o batismo de neném não existe na Bíblia, da mesma forma que apresentar criança na igreja não é da nova aliança. Isso era um ritual mosaico, da lei mosaica, conforme foi lido em Lucas capítulo 2. Mas não é errado. Batizar criança é errado. Apresentar criança na igreja, mesmo não sendo bíblico na nova aliança, não é errado, porque Deus recebe. Recebe porque está apresentando a Ele. E Ele recebe sim. É isso aí então, dá um joinha se você gostou. Talvez alguns não vão gostar, mas é a realidade, não dá para provar o contrário, biblicamente não. É só aí, obrigado e até o próximo.